Esse mal que eu não quero fazer me persegue. Verdade. Me persegue a todos nós, o tempo todo. Então, veja, eu preciso notar em mim essa inclinação negativa. Para que eu possa... eu preciso me conhecer, aceitar que eu tenho essa condição, mas eu não posso aceitar de modo, olha, eu nasci assim, eu vou morrer assim, não. Eu preciso superar, como dizia Santo Agostinho. Verdade. Eu preciso superar essa minha condição. Então, para isso, né, temos algumas ferramentas interessantíssimas. Uma ferramenta que eu trato direto, o pessoal gosta muito de me chamar para palestras, formações e aulas, é a ferramenta dos temperamentos. Os temperamentos, né? Os 4 temperamentos. O que são, afinal de contas, os temperamentos, né? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Bom dia, meu querido irmão, minha irmã, que está acompanhando aqui na Rádio Gospel Mira. Nós estamos iniciando o nosso dia a dia com Maria nas Sagradas Escrituras e estou aqui hoje com mais uma presença ilustre, o meu compadre ao quadrado, David Roger, meu amigo, meu compadre, que veio hoje participar comigo deste programa maravilhoso. Roger, como eu te disse, né, estou completando aí 1 ano do programa Dia a Dia com Maria nas Sagradas Escrituras. Graças a Deus, toda quarta-feira, às 10 da manhã, aqui na Rádio Gospel Mira. Que bênção. E em especial, estou aqui com a sua presença. Nós tivemos aí com o Wagner Souza, o Tiquidum, o Ederson Mendes, né? Teve aqui comigo aqui no programa. E hoje, graças a Deus, inclusive, agradeço o Ederson, o espaço, né? Maravilhoso. Estamos aqui com o nosso programa. Você que está acompanhando pela rádio, fique ligadinho, porque assim que acaba aqui às 10h30, esse programa está sendo filmado e ele vai ser lançado lá no meu canal no YouTube. E você pode acompanhar lá, @Rodrigo Carvalho Digão, lá no YouTube, e você vai estar assistindo lá, vendo o programa especial, né, nesta quarta-feira com David Roger, que vai se apresentar aqui, né? Com a graça de Deus, eu peço à Virgem Maria que abençoe e adentre o seu lar, compartilhe aí com as pessoas, diga que, fala aqui comigo aqui, ó, você que está acompanhando aí no YouTube, né, ou que está aqui na Rádio Gospel Mira, Rodrigo, estou ligadinho aqui com você, né, coloca aí para mim assim, salve Maria, né? E mesmo que ficar gravado, você estiver assistindo depois, deixa aqui o seu comentário, curta, segue o canal, compartilha, ativa sininho, né? Todo o protocolo do YouTube, né? Agora eu estou aprendendo isso. O pessoal está me zoando, blogueirinho. Falei, virei blogueirinho agora sim, porque vou propagar as maravilhas e eu sou muito agraciado por pessoas maravilhosas. Gente, na técnica hoje está o nosso irmão Matheus, que está gravando aqui, ajudando. Matheus, que também é do Instituto Chama de Deus. Matheusão está aí. Homem de Deus, ele está aqui. Um dia eu vou trazer ele aqui também para estar falando conosco aqui. Testemunho dele. Testemunho maravilhoso. Ele é formador aqui. Formador aqui. Formou com a gente no Senai também lá, fazendo o curso eletrotécnico, eletromecânico. Eletromecânico, né? E graças a Deus. Então, sejam bem-vindos, seja bem-vindo, Roger. Obrigado. Hoje, live especial. O programa vai ter como tema O Bem que Eu Quero, Santidade e Autoconhecimento com Maria e São José. Sim, é dia a dia com Maria, mas é na quarta-feira. Hoje, foi no dia 19 que o Padre Oscar me ligou, principalmente depois de um retiro que teve lá na Gospel Mira, que teve São José como patrono, o Retiro da Gospel. Um abraço aí, Ana, que sempre está na técnica com a gente, é a coordenadora do Retiro da Gospel. E foi a bênção de São José. Em especial, no dia 24 de julho, agora, vai fazer 1 ano. E foi no dia 24 de julho que eu comecei. O Padre Oscar me manda uma mensagem solicitando para estar lá na Rádio Gospel, na quinta-feira, pregando lá na Gospel Mira, na Casa da Gospel. Então, dia 27 de julho, na Casa da Gospel, estarei lá pregando com vocês e um dia especial, comemorando 1 ano do programa. Que legal. Perguntei, Padre, você sabia disso? Eu estou sabendo agora, que ele é bem objetivo, né? Então, que maravilha. É uma maravilha. Seja bem-vindo. É a primeira de muitas vindas, né? Meu compadre. Eu sou padrinho do neném dele e ele é padrinho da minha Sarinha lá. Somos compadres. Se apresentem, por favor, a todos que estão acompanhando a rádio e assistindo também. Isso. Primeiramente, obrigado, irmão, pelo convite. Estamos juntos demais. Agradeço.
Saiu com muita dificuldade. Uau, Muito meu gosto. Deus do céu. Estamos aqui. Obrigado mesmo de coração pela oportunidade. Você tem trago os melhores aí, trouxe o Wagner, te dou um abraço, Vaguinho. O Éder estava aqui com a gente há pouco tempo também, um grande amigo nosso, um grande homem de Deus, assim como o Wagner. E você, cara, né? Você com todo o seu trabalho, todo o seu empenho aí de evangelização, de levar as boas novas. Você sabe que eu sou seu fã, né, cara? Gente, vocês têm que ver esses homens aí, ó. Eu aqui, simplesão, eu tenho que aprender agora a vestir coisas, a indumentária desses homens. O Éder estava aqui de blazer, eu de uma jaquetona vermelha. Hoje eu tô pelo menos com um apolozinho, mas olha aqui, gente, você que tá ouvindo na rádio, você tem que assistir e ver aqui. Esses caras eu vou aprender. Quando eu crescer, eu vou ser igual a eles. Para de bobagem, para de bobagem. Né? Vai lá, meu irmão, vamos lá. Então, primeiramente, né, agradecimento ao Rodrigo aí. E um bom dia para todo mundo da Rádio Gospel Mira, você que está sintonizado aí. É um prazer estar aqui com vocês também. Me chamo David Roger, sou psicólogo, trabalho na linha cristã, da psicologia cristã, filosofia clínica, atendo aqui na cidade de Sete Lagoas e também online, né, nesse meio de comunicação, de trabalho aí, diversas demandas, desde depressão, ansiedade, síndromes do pânico, crise vocacional, crise de identidade, crises existenciais, né, hoje em dia assolam muito, dificuldade em autoconhecimento também, saber quem eu sou, para que eu estou aqui, né? Trabalhamos nessa linha também, com psicologia tomista, enfim. Sou casado, pai de 4 filhos, 4 crianças maravilhosas, minha esposa vai estar me ouvindo aí, beijo Kátia. Beijão, comadre. Te amo. A gente está em casa com as crianças, já estão todos, né, nos seus afazeres aí. Sou pai do Davi, do Bernardo, da Maria Clara e da Maria Tereza agora, faz 2 meses. Minha lindinha Maria Tereza. Filhada Padrinha aqui babando, né? E, gente, uma curiosidade, vou falar aqui porque é muito conhecido, né? O Roger é genro do senhor Adeli, sim, da comunidade Santa Terezinha, né? A Kátia é a caçula, né? Sim. Do senhor Adeli. E ele, inclusive, nesses atendimentos, tem um trabalho muito bonito lá na Fazenda de Recuperação, né? Sim, tem uma Fazenda de Recuperação. Se eu não me engano, estão com 80 internos na Fazenda de Recuperação. 80 internos, gente, da comunidade Santa Terezinha. Dependência química. Vou trazer ele um dia aqui também, se Deus quiser, nesse formato, filmando e tudo. O senhor Adeli. E, gente, 80, imagina, tudo na providência de Deus ali, acolhendo gratuitamente as pessoas, né? A comunidade Santa Terezinha. Então, impressionante o trabalho. E o Roger, não apenas atendendo, né, os internos, mas o Roger também faz muita formação. Sim, né? Lá na fazenda, eu atendo catequese, né? O pessoal faço catequese com os internos lá, acompanho os meninos, né, seja na terapia, nos atendimentos espirituais, né? Enfim, toda a formação católica também, na medida do possível, a gente tenta ir lá e oferecer para eles, catequizá-los, né? Gente, tá vendo, né? Por isso foi difícil trazer o homem, pai de 4 filhos, complicado, né? A gente trabalhando e tudo, na correria, ainda esses atendimentos e tudo, né? Sim. Mas, meu irmão, que alegria. Você que está nos acompanhando, então, esse dia a dia, trazendo aqui, o Roger traz consigo aqui algo, principalmente do autoconhecimento, uma certificação lá do Ítalo Marcílio, nos temperamentos, inclusive já deu cursos aqui, né, negócio aqui, para casais, e também das 12 camadas da personalidade, né? Justo, e é algo maravilhoso. E eu pedi a ele que falasse, né, como tema, o bem que eu quero, santidade e autoconhecimento com Maria e São José. Então, peguem comigo aí a Sagrada Escritura, para qual passagem você trouxe, Romanos Roger? capítulo 7. Romanos 7. Versículo 14 e 15. Isso. Romanos capítulo 7, versículos 14 e 15. Então, eu vou ler aqui, Roger, e aí vamos partilhando, né? Leitura da carta aos Romanos. Efetivamente, sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Em verdade, não entendo o que faço. Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Palavras do Senhor, graças a Deus. Um beijo na palavra. E que passagem maravilhosa, irmão. Paulo, quando traz esse texto, ele é muito assertivo, né? Que palavra atual, uma palavra muito atual, que ela comunica diretamente com nós que somos seres humanos, né?
Olha, já naquela época, Paulo já tratava dessas dores, desses sofrimentos, desse desajuste na alma humana naquela época. Ou seja, o ser humano, na nossa natureza caída, né, pelo pecado, ferido pelo pecado, nós temos essa realidade aí de vemos, a gente percebe, a gente identifica um mal diante dos nossos olhos, eu rejeito esse mal e ainda assim eu acabo cometendo ele. E de contrapartida, eu sei o bem que eu deveria fazer, conheço o bem que eu deveria fazer, quero muitas vezes fazê-lo e não consigo fazer. Olha só. Ou seja, um mal que eu não quero, eu acabo fazendo. A inteligência, né, até na parte natural do ser humano ali, até que tem que ter uma revelação, ele consegue apenas reconhecer. Né? Mas a ação ali... Ação. Aí a gente pode ir para Santo Tomás de Aquino, né, que ele estrutura, até o meu TCC é justamente sobre as faculdades da alma, o TCC da faculdade, foi dos benefícios das potências da alma de Santo Tomás de Aquino para a psicologia moderna. Olha só. Onde que... Vai virar um livro? Quem sabe, quem sabe. Vem, Espírito Santo. Quem sabe. O Tomás lá atrás, o Tomás de Aquino já identificava isso, né? As potências da alma, olha como a alma se move dentro do ser humano. Para o Tomás, ele percebe que nós temos apetites sensíveis que nos inclinam para o prazer carnal, desordenado, mas também o prazer comum, saudável. Nós temos a vontade e o intelecto, sendo que a verdade é o objeto do intelecto. Olha só. Então, o nosso intelecto funciona para buscar as verdades universais, a verdade da vida, do mundo e tal. O próprio Cristo é a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade. A verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa, né? A verdade foi crucificada e a verdade ressuscitou ao terceiro dia. Isso aí. Então, o nosso intelecto busca a verdade, mas nós temos uma realidade na nossa alma que é a vontade. Que é a vontade que nos inclina para a busca desse bem. Só que quando a nossa vontade está mal formada, ela é mal educada, ela não consegue buscar a verdade que o intelecto identificou. Olha só. E ela vai tender a buscar bens corrompidos, ou a corrupção de um bem. Né? Que é a disfunção, que é a disfunção. Por causa do que fala aqui, né? Isso. Vendido ao pecado, Vendido ao escravo, pecado, como justamente. escravo ao pecado. A nossa natureza, né, machucada pelo pecado. O pecado causa essa desordem na nossa alma. Gente, e como a espiritualidade e a devoção, né? É claro que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mas como a espiritualidade e a devoção nos auxiliam, né? São Luís Maria Grignon Bonfort fala muito isso, que nós precisamos, que inclusive tem no tratado, ele fala, nós precisamos de um mediador junto ao mediador. E a maior pedagoga, aquela que educou Deus, e também o maior de todos os ensinos, que é São José. Né? A gente precisa falar também de São José, principalmente para nós homens. Né? Modelo. Ele é o modelo de homem. Homem justo, casto, ordenado com todas as virtudes. Oh, gente, a figura paterna para a humanidade de Cristo está em José. Sim. Nosso Senhor chamou José de pai. Foi até a passagem que, né, nós trouxemos no episódio. Se você não assistiu, entra aqui no meu canal no YouTube depois e assista, né? Ele fala dos maiores pedagogos também ali. E Ederson falou muito bem, né, de São José e de Nossa Senhora. Então, assista aí. Ele fala até do colégio e tudo, né? Nessa questão da construção. Mas nós, depois de conhecermos o Senhor, nós precisamos de ser reconstruídos. E como eu tenho aprendido com a devoção a São José. Primeiro na escravidão, né? Nossa Senhora vem e nos coloca, mas de um tempo para cá, inclusive até a igreja, o amadurecimento, nós vamos ver na trintena de São José, do padre Calloway, ele, um padre canadense, ele fala que a igreja ela tem amadurecido, tem mais documentos sobre São José, de 150 anos para cá. É recente, né? É recente. É muito recente. As encíclicas papais, cartas e tudo, é recente. Então é necessário que José agora nos ensine, nos eduque. Né? Então, nessa questão desse autoconhecimento, Roger, como é que esse processo aí para essa deconstrução, porque o pecado acaba que o salário do pecado é a morte, ele vai nos matando aos poucos, né? A pessoa caiu ali no erro e tudo. Sim. E essa devoção a Nossa Senhora, a São José, né? Como que esse autoconhecimento, essa ajuda que ele nos traz aqui? Vamos lá.
como foi bem dito aqui, a Virgem e São José são modelos. Um modelo perfeitíssimo de mulher e um modelo perfeitíssimo de homem. Sim. Né? Então, olhando para eles, a própria Virgem ela era ordenada pela graça. Sim. Né? É tanto que quando o anjo se apresenta para ela, né? Ela era cheia da de graça. Antes de dizer o sim, ela já era Sim, plena, ela né? já era Graça plena, plena, né? Graça plena. Ela já era cheia da graça de Deus. E o que ordena o ser humano, de fato, É a é graça. essa graça. Eu costumo pregar isso. Essa Depois do graça. Romanos 7 ao Romanos 8, né? Bendito seja Deus que nos deu o nosso Senhor Jesus Cristo por meio do Espírito Por Santo. meio do Espírito Santo, que é a graça. Então ela é esse modelo perfeitíssimo de mulher. E o José sendo esse modelo perfeitíssimo também. Porque ele também era um homem. Verdade. Né? Um homem justo, um homem cheio da graça de Deus. E olhando para os dois, para esse casal, para esse homem e para essa mulher, né, que não era um qualquer, não é uma qualquer mulher, uma mulher qualquer, não é um qualquer homem, e sim o pai e a mãe do Salvador. Então, sim, são os melhores exemplos possíveis de homens, né, de modelos que a gente pode ter aqui nessa terra, de homem e de mulher. Quando eu olho para José e quando eu olho para a Virgem Maria, eu tenho um modelo e eu tenho um respaldo de como o ser humano deveria funcionar. Olha só. De como uma mulher e um homem deveriam se posicionar nessa terra. Por isso fala das mulheres, da modéstia, da Virgem Maria. Da modéstia. E também dos homens, a modéstia, a virtude, virilidade, virilidade, a virtude, a masculinidade de José. masculinidade, isso tem que falar muito O trabalho de José. Justamente, né? Tanto que é interessante, quando nós vamos ver, inclusive no filme Paixão de Cristo, Mel Gibson, ele escolheu muito bem o ator e tudo, né? Pelo Santo Sudário, o estudo do Santo Sudário, que é o principal, que é o foco do filme, Nosso Senhor, o corpo, Nosso Senhor tinha mais ou menos 1,85 de altura, e ele era forte. Minha altura, olha aí. Entendeu? Muito forte. Nossa altura, nós temos 1,85 e forte, os músculos. Porque Nosso Senhor, desde ali até os 30 anos, ele foi o carpinteiro, o filho do carpinteiro. O ofício de carpintaria, né? Então, as madeiras eram rústicas, pesadas. Trabalho... Tanto que carregou a cruz, ele demonstra uma força física, né? Então, de homem. Isso, você imagina a virilidade, a força de José. Justamente. É? Então, veja, eu tenho esses dois homens, né? Esses dois homens, não, desculpa, esse homem e essa mulher como modelo. Só que quando eu volto a olhar para mim, aonde que eu consigo fazer essa conexão? Aonde que eu consigo fazer essa comparação e pegá-los como exemplo para tentar, né, configurá-los à minha vida, para que eu me configure de modo direto ao próprio Cristo, através do autoconhecimento. Olha só. Aí vamos parafrasear com Santo Agostinho. Santo Agostinho tem uma frase maravilhosa: conheça-te, aceita-te, supera-te. Olha só. Conheça-te. Olha, eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou. Né? Desculpe, meu irmão, se você acredita, né, se você tem essa concepção de que tu veio do macaco, eu não vou brigar com você, eu não vou discordar. Né? Tá aí o darwinismo, as pessoas acreditam nisso. Enfim, é uma teoria, não tem como provar na prática, mas é uma teoria. Vamos lá. E também tem a nossa fé, que nós somos filhos de Deus. Deus nos criou. Então, assim, vamos analisar. Qual dessas duas teorias consegue balizar a nossa vida de uma maneira mais, né, fiel, uma maneira mais saudável? A minha orientação no mundo, a partir da criação divina, ela é uma criação com mais propósito, com mais amor, com mais sentido nessa ideia. Então, veja, eu preciso saber quem eu sou, de onde eu vim. Olha só. Eu preciso saber a minha origem. Isso é um autoconhecimento. Saber o meu autoconhecimento. Olha, eu vim de um Criador que me ama. Eu vim de Deus. Para eu funcionar bem, para a minha vida ser uma vida saudável, eu preciso permanecer na presença dele. Porque um dia, para lá, nós retornaremos. Então, eu vim de Deus, preciso permanecer em Deus, para que um dia eu retorne para ele. Isso é a trilha básica, e não é básico isso, né? Mas, assim, é a trilha segura da felicidade humana. É a trilha segura da nossa felicidade, da realização plena, não é? De todo ser humano. Então, olha, através desse autoconhecimento, eu percebo que eu tenho uma origem, que eu fui machucado por uma realidade chamada pecado original, que a minha natureza está ferida, né? E ela está inclinada para o mal. Todo ser humano precisa
se vira assim. Né? Vamos lá, meus filhos, crianças em casa, você nota, né, que existe essa inclinação para as coisas Quem erradas. ensina a fazer birra? Quem ensina a morder o outro? Quem ensina, a bater, né, machucar, machucar, enfim. Tem essa inclinação para mentira, ser egoísta, mentir. para o egoísmo, para a ira, para a Pra preguiça. preguiça. Não é? Nossa, pra birra. Beijo, nossas crianças que nos santificam. São uma bênção da nossa vida. Como é bom voltar. Mas nós também. Mas não nós foge. também, como nós somos, nossos pais também. A gente olha para a Imagina nossa como é que a realidade. gente não apronta com Deus. Meu Nossa Deus do Senhora, céu. meu Deus do céu. Então, quando a gente olha para a nossa própria vida, essa inclinação negativa, ela está até hoje aqui. Né? Ela está até hoje. Esse mal que eu não quero fazer me persegue. Verdade. Me persegue a todos nós, o tempo todo. Então, veja, eu preciso notar em mim essa inclinação negativa. Para que eu possa... eu preciso me conhecer, aceitar que eu tenho essa condição, mas eu não posso aceitar de modo, olha, eu nasci assim, eu vou morrer assim, não. Eu preciso superar, como dizia Santo Agostinho. Verdade. Eu preciso superar essa minha condição. Então, para isso, né, temos algumas ferramentas interessantíssimas. Uma ferramenta que eu trato direto, o pessoal gosta muito de me chamar para palestras, formações e aulas, é a ferramenta dos temperamentos. Os temperamentos, né? Os 4 temperamentos. O que são, afinal de contas, os temperamentos, né? Olha, é um início de uma possível conversa de um autoconhecimento. Isso aí. Não para te determinar, mas para te libertar da escravidão dos vícios. Isso aí. Você começa a conhecer as suas realidades até naturais, né? Vamos dizer assim. Basicamente, eu sempre digo isso em todas as formações. Ô, Rodrigo, para que serve a ferramenta dos temperamentos? Olha, ele vai te fornecer um mapa muito claro e objetivo dos seus vícios naturais e das suas virtudes naturais. Qual que é o segredo aqui? Não é para você continuar sendo fleumático para sempre. Não é para você continuar sendo colérico para sempre. Não é para você continuar sendo melancólico para sempre. E muito menos um sanguíneo para sempre. É para que, eu olhando para os meus vícios, eu combata-os e utilize as minhas virtudes a serviço do outro. A serviço da sociedade. Gente, inclusive, fala comigo aqui, o @, né? Vocês têm que conhecer. Segue lá para conhecer o Roger, né? Ele tem lá no Instagram também todo um apostolado, né? Uma forma de ensino, o dia a dia, o cotidiano dele com a família também. Sim. Tá no Instagram. Qual que é? @David Roger PC. O David escreve David, né? D-A-V-I-D. David Roger PC. PSI. PSI, @David Roger. Vou marcar ele aqui. Marca lá. Né? E você que está seguindo, que está me ouvindo, escreve aqui para mim se você já ouviu, já conhece o seu temperamento, né? Inclusive, gente, o David Roger, o Ederson, o Wagner, que estiveram aqui, todos eles marcados aqui, atendem, inclusive virtualmente, na região de Sete Lagoas e também online. Então, vocês podem entrar lá, na bio deles lá, tem também como vocês seguir. O Éder, principalmente voltado para famílias, né? E a especialidade Utikdum também tem questão com as famílias. E a sua especialidade, Roger? Irmão, eu vou te falar, assim, a minha especialidade são justamente para toda essa ausência de sentido de vida. Olha só. Ausência de sentido de vida. A pessoa não tem um porquê e nem um para que está aqui nesse mundo. Para jovens perdidos, sem sentido de vida, para pessoas desiludidas, sem esperança, pessoas que perderam o norte. Justamente. Não tem um rumo, entende? Então, assim, o que mais eu recebo na clínica e no consultório são esse tipo de realidade. Então, pessoas que, de tanto serem escravizadas pelo mal que elas não querem, acabam perdendo o sentido de vida. Escreve aqui para mim, minha vida tem sentido. Amém. Você que está assistindo aqui no YouTube, né, já está gravando depois aqui, olha, você que está na rádio, assim que acabar o programa aqui, às 10h30, está no YouTube. Escreve para mim aqui, ó, minha vida tem sentido. Deixa aqui no comentário, tá? Porque é necessário, nós vamos estar também em oração por vocês. Minha vida tem sentido. Então, eu recebo essa graça, esses modelos, é claro que através da ordem da graça, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, mas eu tenho esses auxiliadores, os auxiliadores, que é José e Maria. E São José ainda, mesmo tão cheio das virtudes, na ordem da graça estava nosso Senhor, né, Jesus, a Virgem Maria Imaculada, cheia de graça, né, sem a mancha do pecado. E São José, a igreja ainda não chegou nesse conhecimento, mas nós sabemos que ele era pleno das virtudes e ele ali. Né, eles falam o silêncio de Maria, mais silencioso ainda é São José. Nossa Senhora até cantou na Bíblia, né? Mas José, né, silencioso, a gente só sabe dos sonhos e dessa intimidade dele com Deus, essa virilidade. Né? Inclusive, homens, né? É muito importante a gente falar disso, porque
Diz a passagem que quando estava lá para Herodes matar os meninos, ele acorda no meio da noite, né? Pega a família e vai embora, né? Protegê-los. Protegendo no meio da noite, né? Essa força, né? Nossa, imagina você ter que pegar sua família no meio da noite, sair correndo e por causa de falta da virilidade, você não está cuidando da sua saúde, Sim. você cair, você não consegue carregar, é difícil isso também. E nesse autoconhecimento também entra isso, né, Jorge? Nessa questão até física também, principalmente para os homens também. Justamente. Eu costumo trabalhar assim nas sessões, Rodrigo, são pelo menos 6 fontes de sofrimento que o ser humano pode ter. A princípio seria o autoconhecimento, como nós estamos tratando aqui, é saber quem eu sou, e aqui entra o trabalho do catecismo, desculpa, dos temperamentos, entra a questão física. Como é que está a minha parte física? Questão muscular, questão de vitaminas, nutrientes, questão de sono, atividade física, tudo isso vai falar muito sobre quem eu sou. Ô Roger, é bom falar isso porque muitas vezes a pessoa já tem uma caminhada com Deus e ela acha que é algo do demônio, acha que não sei o quê, quando ela começa a sofrer. Eu lembro que em 2019 eu estava ótimo na caminhada, pregando muito bem, a Maria Cecília, fruto de um milagre, casado, retorno com Deus e tudo. E tive que pegar um afastamento, tive que tomar remédio, sabe? E aí eu tive que ouvir numa palestra com o neurologista, ele falando do sono. E quando ele deu as características, eu falei, cara, eu perguntava, né? Por que eu tô assim? Eu estava 5 anos dormindo 3 horas por noite. Eu lembro. Você lembra? Dormir em pé. Eu lembro disso. Os cabelos brancos aqui, né? Muito mais, mas assim... A ausência de sono causa um prejuízo. Você lembra, irmão? Lembro. Essa luta? E aí eu falei, gente, eu preciso dormir. Dormir. Preciso dormir. Hoje eu observo. E muitas vezes a pessoa... Então, por que eu estou falando isso? Porque talvez você que está nos ouvindo, você está aí na caminhada e pensa que você está enfrentando uma depressão, uma crise de ansiedade que eu tive. Sim, né? Perfeitamente. E no ápice ali, na confissão sempre, comunhão quase que diária na época. A prática sacramental estava em dia. Estava em dia, mas... A vida de oração estava em dia. Eu não estava cuidando do meu físico. Justo. E aí, gente, isso é importante. No processo do autoconhecimento, é o autocuidado nesse sentido. É o básico que funciona, que eu costumo trabalhar no consultório. São 4 pilares de uma vida estabilizada. Escreve aí, os 4 pilares de uma vida estabilizada. Gente. Experiência de consultório. Sono, higiene, alimentação e ordem. Olha só. Sono, higiene, alimentação e ordem. O básico que funciona. Dormir direito, se manter limpo, alimentação sadia e manter uma ordem. O que seria a ordem aqui, que as pessoas sempre perguntam? Ordem é o mínimo da ordem, assim, de organização de local, organização de horário, organização de rotina. Isso tudo faz diferença na nossa vida. Gente, depois eu vou fazer um programa especial que tem estudado sobre isso, sobre a organização. Inclusive, tem passagens da Bíblia que mostram que nosso Senhor, e Deus também no Antigo Testamento, sempre fala para ordenar. Inclusive, nosso Senhor no milagre das multiplicação dos pães, ele fala, separem grupos de 50 e de 100, 100 e tudo. Ou seja, nós precisamos ordenar para que a graça aconteça. A ordem é uma virtude filha da virtude cardeal chamada prudência. Olha só. Ai, né? Gente, que beleza, a prudência que vai te garantir uma vida ordenada. O que é a prudência? É a reta razão no agir. Olha só. Então, o prudente ele vai conseguir ter uma ordem para que ele haja da melhor maneira possível. E uma pessoa desordenada é uma pessoa imprudente. Ela não tem ordem na vida, ela é uma pessoa imprudente. Ela vive se atropelando, vive se maltratando, ela não tem hora para nada, ela não tem organização com nada, então a vida dela vira um caos. E aí a pessoa, sei lá, entra numa depressão, entra numa ansiedade, mas não sabe, assim, de onde está vindo. De onde está vindo. Eu já peguei no consultório, Rodrigo, já peguei assim, em casos que a pessoa não precisava de muita coisa, ela só precisava de uma vida com ordem. Olha só, gente. Porque a vida dela era uma sensação de atropelamento o tempo todo. Ela sempre andava muito em cima da hora, com muita atividade, falava sim para tudo, se acumulava de muita coisa. Ela não sabia calcular o tempo da vida dela, de cada atividade, não tinha uma ordem. Ela começou a ter crise de ansiedade e, no fim, desencadeou uma depressão. Olha só. Por causa de quê? Falta de uma virtude chamada ordem, que é filha da outra virtude, uma virtude cardeal, chamada prudência. Tá vendo? Dona Prudência, vamos nos ajudar, né? As gente, virtudes. Que maravilha. E como uma coisa liga com a outra, né? Sim, sim. Então, às vezes, gente, é isso, é se cuidar, né? Eu costumo usar de exemplo, né? Nós temos o nosso querido padre Marcelo Rossi, que passou por uma depressão profunda, sim. né? Um homem de oração, um homem de Deus. Quem está próximo, eu conheço muitas pessoas próximas. Um abraço para Danilo Lopes, que
Danilão, conviveu, grande Danilão. Danilão, quem dava um dia eu trago ele aqui no programa com a gente. Quero ouvir, Mas, sou muito nossa, grato ao aí Danilo. o Danilo fala da santidade do Padre Marcelo, que enfrentou uma depressão, né? Que enfrentou algo terrível e graças a Deus venceu e está aí fortão hoje, né? Literalmente fortão, né? Literalmente, o homem da guarda-roupa. Enorme. Gente, maravilha, maravilha. Olha, eu espero que você esteja aqui, curta aqui. Se você não segue aqui, segue @Rodrigo Carvalho Digão, tá? No YouTube. Também tá ali no Instagram, você tem que colocar o número 1 lá, né? E, Roger, para o pessoal que está nessa situação, como você acompanhou lá, muitas vezes essa desordem, esse autoconhecimento, a pessoa busca nos vícios, né? E às vezes não é só na droga, mas tem a pornografia e tem hoje, irmão, a questão do celular, né? Nossa. Fala um pouquinho aí pra gente sobre o que você tem visto sobre isso aí, como cuidar, é a mesma coisa, ou é algum caminho diferente? É a mesma coisa. Todo vício ele tem fundamento numa desordem cerebral de um neurotransmissor chamado dopamina. É a busca desordenada da recompensa imediata de um prazer. Olha só. Isso que é o vício. E o que São Tomás de Aquino vai dizer sobre o vício? Todo vício prazeroso é a fuga de uma realidade que me machuca. Eu estou sofrendo por algo, tem alguma coisa me incomodando, tem alguma coisa que eu não percebo, tá, gente? Isso é imperceptível, assim, para as pessoas que não dominam do assunto, de fato. Tem algum sofrimento, alguma coisa que me angustia, que me traz um desconforto, e Freud, na psicanálise, vai trazer a ideia da tensão. Tem alguma coisa que está me tensionando, eu estou ficando tenso, e um mecanismo de solução que o próprio corpo busca para acalmar a tensão é o prazer. E nisso, o que aparece na nossa realidade, da nossa vida? É essa busca por prazeres. Uma fuga na pornografia, na própria masturbação, uma fuga na compulsão por compra, uma fuga nos jogos online. Nossa, dos bets, tigrinho aí, tigrinho, que é jogo do feito tigrinho, para viciar. É feito, é estudado, é um mecanismo de recompensa ali. Justamente. Ele é feito, gente, ele é arquitetado. Existe uma engenharia por trás daquele aplicativo para te escravizar e sugar a tua alma. Isso mesmo. Gente. Eu atendi no consultório 4 pessoas que tentaram autoextermínio por causa do vício do tigrinho. O rapaz que lavava um carro, infelizmente, né, acabou fazendo isso por causa do tigrinho. Do tigrinho. Pessoa maravilhosa. Então, assim, todo vício é uma fuga de alguma coisa que está me tensionando, está me deixando tenso, só que eu não percebo. E como válvula de escape, eu vou buscar essa saída rápida, né, imediata de um prazer aí. Dessa busca. E aqui, irmãos, nós estamos caminhando, já estamos chegando no final. Já né? rapidão? Tão rapidão, né? Mas eu gosto de falar do Romanos 8, que quando a gente recebe essa graça, né? Porque somos filhos, né? E em Romanos 8, no capítulo 15, dando continuidade, ele fala: com efeito, não recebestes o espírito de escravidão, para estardes novamente com temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, mercê da qual clamamos, Abá, Pai. O mesmo Espírito, em maiúsculo, Espírito Santo, dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, também somos herdeiros, e herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Mas isso se sofremos com Ele, para ser com Ele glorificados. Ou seja, nós, por mais que a nossa realidade, com o estado na graça, nós somos libertos, porque em nós clama Abá, Pai. E eu peço a intercessão, né, de São José e da Virgem Maria, que esse Espírito Santo que clama dentro de você, mesmo você que está nos ouvindo numa situação muito tenebrosa, o teu Espírito clama: ô meu Pai, me tira disso, né? Gente, quando fala isso, mostra, a luz vem, ela meio que ofusca, sim, né? Sim. Mas essa luz é maravilhosa, que ela liberta. Então, assim, uma vez eu vi, né, o Monsenhor Wilson dizendo, muito belamente, na homilia do batizado de Maria Teresa. Ele disse sobre a questão, perguntaram para o Papa Pio XII, qual é o maior pecado da atualidade? E o Papa Pio XII respondeu sabiamente, cheio do Espírito Santo: o maior pecado de hoje é a falta de consciência do pecado. Perfeito. E quando eu tenho o autoconhecimento, conhecer o pecado, a minha realidade, minha culpa, minha tão grande culpa,
né? Esse conhecimento ele tem que ser acompanhado pela graça do Espírito Santo que clama: Abba, Pai, me perdoa. Você busca então o sacramento da comunhão, da confissão, a comunhão eucarística, a devoção à Virgem Maria. Então, aonde você estiver agora, esse autoconhecimento pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, que você receba toda a graça necessária para que neste autoconhecimento você seja curado. Né? O bem que eu quero, a santidade, ser de santos. Esse autoconhecimento com Maria e José. E sabe qual que é o melhor, Rodrigo? Que é o seguinte, por mais que nós temos essa natureza aqui, nós não nascemos para ela. Verdade. Nós nascemos para algo muito maior. Para o alto. Somos herdeiros, como disse aqui. Nós não nascemos para viver uma vida entregue a essa vida miserável. É isso aí. Nós temos um chamado muito maior a uma vida digna, com dignidade. Uma vida ao qual você, meu querido, que está me ouvindo aí na rádio, pode alcançar. O nosso bom Deus preparou uma vida real e longe de tudo isso, longe dessa dor do pecado, desses sofrimentos. Eu costumo dizer que é o seguinte, olha, o que eu mais acredito na vida é do processo da redenção. O que seria o processo da redenção? Nós podemos ser, até hoje, né, uma pessoa miserável, indigna, limitada. Mas se eu quiser e aceitar a graça de Deus hoje, eu tenho a chance de mudar e ser uma nova pessoa. Isso. Sim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória vindoura que se manifestará em nós. Amém. Romanos 8, 18. Amém. É isso. Que bênção, gente, que maravilha. Ó, se você quer, escreve aqui para mim. Rodrigo tem que ter mais programa aqui com o Roger, que nós vamos conseguir aí. Vou conseguir lá um horário com ele. Roger, vamos finalizar, irmão? Vamos sim. Vamos. Eu peço a você que finalize para a gente com uma oração, conduzindo aqui o pessoal que está nos acompanhando, né? Nessa questão do autoconhecimento, tudo. Que o Espírito Santo te ilumine. Amém. Então nos colocamos na presença do nosso bom Deus, Isso. clamando a intercessão da Virgem Maria e de São José, patrono da Igreja, e nos colocamos diante da Tua presença, Deus, e reconhecemos, Senhor, nós somos realmente miseráveis. Fora da Tua graça, nós somos isso, um poço de erro e de pecado. Verdade, Senhor. Mas eu clamo a Tua misericórdia, Jesus. Clamo por todos aqueles que estão nos ouvindo nessa manhã, onde quer que estejam, que a graça do bom Deus os alcance, toque o coração de cada um e aqueça a chama no coração destes esse sentido de vida, que é possível ter uma vida diferente, uma vida saudável, uma vida longe dos vícios e próximo das virtudes. Uma vida na presença de Deus. Eu clamo, Senhor, traga o Teu Espírito Santo pela intercessão da Virgem Maria e toque o nosso coração. Levante-nos, ordene-nos, Senhor. Dai-nos a graça da prudência. Dai-nos a graça das Retira virtudes. todo o desespero. E quando você rezava essa palavra, vinha esse desespero. Você que se encontra desesperado. Sem esperança. Todo desespero cai, porque a esperança não engana. Não engana. Sois filho, né? Você possa dizer, Abba, Pai. Né? Oh, meu Pai. E você, irmão, que até hoje está pensando que a vida não tem propósito, não tem sentido, não tem esperança e não vale a pena mais viver. Eu te digo nessa manhã, tem sim. Tem, vale a pena uma vida em Deus. E o Senhor está te levantando nessa manhã para que você retorne à presença dEle, para que você tenha uma vida digna. O Senhor quer isso para a sua vida. Você tenha dignidade de filho de Deus. Amém. 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 Assim nos entregamos por meio da Virgem Maria. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos sejamos dignos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Dia a dia com Maria nas Sagradas Escrituras. Espero você na próxima quarta-feira. Seja bem-vindo você que está chegando ao canal no YouTube. Esse programa está gravado, está sendo filmado e já está agora lá no YouTube. Curta, compartilha com quem precisa no autoconhecimento. E semana que vem tem mais gente especial chegando aqui com vocês, viu? Que Jesus, Maria e José abençoe você, Roger. Obrigado. Um abraço, meu compadre. Deus põe a bênção em todas as crianças lá, na minha comadre. Sarinha também, Deus abençoe. Cíntia. Obrigado. Abraço, Cíntia. Gente, obrigado e até o próximo programa. Obrigado, segue gente. lá, David Roger. @DavidRogerPC. PSI. Tchau, tchau. Até o próximo programa. Fique com Valeu, Deus Um abençoe. abraço, tchau.